Pessoal, mal começou a campanha eleitoral para valer e nós já tivemos alguns eventos que mostram claramente como vai ser esse período de campanha eleitoral até o dia 2 de outubro, quando será as eleições. Nós tivemos ontem aquele caso daquele moleque, daquele militante que fez as provocações, que xingou ali o presidente da República. Nós tivemos também o Guilherme Amado, do Metrópolis, um jornalista de esquerda, de extrema esquerda, né? Vindo com aquela matéria dos empresários naquele grupo de WhatsApp. E neste vídeo eu vou falar sobre isso e vou falar sobre algumas outras notícias. Vou mostrar para vocês, pegando algumas notícias, principalmente do Metrópolis, que é um portal de esquerda, para mostrar para vocês a perseguição que está sendo feita ao presidente, que está sendo ampliada, né? Porque perseguição sempre teve desde quando ele tomou posse, aliás, desde antes dele ser presidente da República, né? Desde quando ele era deputado federal já tinha essa turma da esquerdalha que já odiava o deputado Jair Bolsonaro. Quando ele se tornou presidente, então, esse ódio aumentou muito, né? Nós tivemos, inclusive, quando ele estava candidato ainda, aquela facada, né, que o Adélio deu nele, um ex-militante do PSOL. Mas eu vou mostrar algumas notícias para vocês aqui, para a gente ver o quanto isso é fato, que é uma perseguição que há contra o presidente, e que nós sabemos que isso era previsível, que isso ia aumentar. A gente não sabe exatamente o que eles vão fazer, mas o fato é que a gente sabe que vai acontecer. Né? Até as vésperas das eleições, a gente imagina que vai pipocar um monte de denúncias, né, contra o presidente. Nós vemos aqui no Metrópolis, Datafolha, Bolsonaro amplia vantagens sobre Lula entre evangélicos. Então, entre os evangélicos, o presidente Bolsonaro, todos nós sabemos, né, que ele está muito à frente do ex-presidiário no meio evangélico. Pesquisa aponta que o atual chefe do executivo tem 49% das intenções de voto, o ex-presidiário 32%. Entre católicos, o cenário é oposto. O que me preocupa muito é ver que o ex-presidiário, Lula da Silva, diz que tem 32% entre os evangélicos, enquanto o presidente tem 49%. Eu tenho certeza que não tem 32%. Eu tenho certeza absoluta que entre os evangélicos o ex-presidiário não tem esse número. E tenho certeza também que o presidente tem muito mais que 49%. Então nós sabemos que o Datafolha, né, que é da Folha de São Paulo, uma pesquisa contratada pelo Grupo Globo, nós sabemos muito bem o que poderia se esperar de um resultado de uma pesquisa como essa. E aí diz aqui que entre os católicos o cenário é inverso, ou seja, tem mais católicos que votariam no ex-presidiário do que no presidente Bolsonaro. Uma coisa que eu tenho a dizer para os cristãos, para os meus irmãos cristãos, é que você tem que escolher, você tem que fazer uma escolha nesse momento. Ou você é cristão, ou você vota no Lula. As duas coisas não dá. Você votar em alguém que defende abertamente ditaduras comunistas mundo afora, que defende a liberação de drogas, que defende aborto, que defende todas as pautas que são contrárias aos evangélicos, aos cristãos, né? Então você tem que escolher, ou você é cristão ou você vota nesse cara. As duas coisas não dá. Nós sabemos que quando aquele militante, aquele vereador lá de Curitiba invadiu aquela igreja católica durante a missa, e ele depois foi cassado, a cassação dele foi derrubada por uma ordem judicial, e parece que agora ele foi cassado novamente. O ex-presidiário, ele saiu em defesa daquele vereador, dizendo que não, eles iam fazer de tudo, o PT ia fazer de tudo para que ele não fosse cassado. Por quê? Porque ele apoia esse tipo de gente, que invade, inclusive, igrejas. Então é por isso que eu falo para você que é cristão, que se diz cristão, né? Se você é cristão de fato, você não vota nesse cara. Você não vai votar num cara que fica perseguindo os cristãos. Temos essa outra notícia aqui que diz o seguinte, ó. Frente Evangélica declara apoio a Lula para deter o anti-Messias. No caso, o presidente Bolsonaro seria o anti-Messias. O manifesto foi divulgado pelo grupo que se declara apartidário e teve a anuência majoritária de lideranças religiosas de 20 estados.
Eu até gostaria de ver essas tais lideranças evangélicas nesses 20 estados, né? Como que é o perfil dessa gente, né? Apartidários. Eles são apartidários. Né? Tem um pastor mesmo aí que ele vive declarando apoio ao ex-presidiário. A gente vê ele nas redes sociais declarando apoio ao ex-presidiário. E aí o presidente Bolsonaro é o anti-Messias. O Lula deve ser o Messias, né? Porque o Bolsonaro é anti-Lula. O Bolsonaro é anti-Messias, segundo eles. O Lula deve ser o Messias, porque ele vive aí se comparando com Cristo, né? Eu fico muito indignado de ver uma pessoa que se declara cristão, vir falar em votar num indivíduo como esse. Outra notícia que eu trago para vocês aqui, também do Metrópolis, eu quero mostrar o que esses portais de esquerda estão falando, né? Lula diz que pretende criar pelo menos 3 novos ministérios caso seja eleito. Aqui o ex-presidiário já deixa bem claro que ele já está fatiando os ministérios, né, para poder obter algum apoio político. Mas isso, segundo o Datafolha, ele será eleito em primeiro turno, mas ele está aqui prometendo um ministério para cada político apoiar ele, né, pelo jeito. Porque olha aqui, ó, durante ato em Belo Horizonte, o petista anunciou a intenção de fundar o Ministério dos Povos Originários. Ministérios dos Povos Originários. E o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, além de recriar o Ministério da Igualdade Racial. Olha só o nível dos ministérios que o ex-presidiário está prometendo criar. Ministério dos Povos Originários. Ele deve pegar um indígena que não teve contato com o branco ainda lá do Amazonas para colocar de ministro nesse Ministério dos Povos Originários, né? O Ministério das Micro e Pequenas Empresas, até o Ministério da Economia, para que você vai criar? Ministério das Pequenas Empresas, pequena e microempresa. Até parece que ele apoiou as pequenas e microempresas. Ele criou, foi os campeões nacionais, né, como o JBS, como o Friboi. Todo mundo se lembra disso, ninguém esqueceu disso ainda, né? E aí vem agora ele querendo se dizer apoiador dessas micro e pequenas empresas. Trago uma outra notícia aqui do Igor Gadelha, que diz o seguinte: Bolsonaro declarou ao TSE já ter recebido 25 doações eleitorais até a tarde desta quinta, dia 18. Uma delas foi de um pecuarista autuado pelo IBAMA e que chegou a ser citado em reportagem do jornalista Dom Phillips, morto este ano na Amazônia. Por que ele traz esse tipo de ligação aqui? Olha só o que ele tenta fazer. Ele tenta dizer que ele diz, né, que o presidente recebeu doações, 25 doações, e uma das doações foi de um fazendeiro, um pecuarista, que já foi multado pelo IBAMA. E aqui o jornalista faz uma ligação do pecuarista que foi multado pelo IBAMA e que chegou a ser citado numa reportagem pelo Dom Phillips, que foi morto esse ano na Amazônia. Todos se lembram, né? A celeuma que foi causada em relação à morte desse Dom Phillips e do outro Bruno, né, o indigenista. Todos nós vimos a celeuma que eles fizeram, querendo colocar a culpa no presidente Bolsonaro. E agora vem esse Igor Gadelha aqui, com essa matéria mequetrefe, querendo de novo ligar o presidente Bolsonaro a esse tal de Dom Phillips. Outra matéria que eu trago aqui: agente da PF que escoltou Lula e Temer se candidata a deputado. Você vê que o Igor Gadelha, ele traz aqui a matéria num tom assim, dizendo que, tipo assim, ó, o cara tá fazendo politicagem usando o fato de ter escoltado o ex-presidiário quando ele foi preso e agora o cara é candidato. Uai, por que ele não pode ser candidato? Por que ele, como policial, porque ele escoltou o corrupto, por que ele não pode ser candidato se até o corrupto agora é candidato e está sendo apoiado por essa grande mídia aí, essa mídia esquerdista? E aí o policial não pode ser candidato. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Ele é um cidadão, ele tem todo o direito de ser candidato. Quem não tinha que ser candidato era o ladrão, o corrupto,
que foi preso, condenado em 3 instâncias e hoje é candidato. E a notícia principal que eu trago para vocês hoje aqui é essa daqui, ó. Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Esse caso aqui, o jornal Metrópolis trouxe ontem com o Guilherme Amado, né? Trouxe essa notícia que num grupo de WhatsApp, onde estavam ali vários empresários naquele grupo ali, várias pessoas, inclusive os empresários, né? Eles estavam fazendo ali trocando algumas conversas, algumas mensagens ali, e teriam dito então, um deles inclusive disse que preferia um golpe no Brasil a ver o ex-presidiário sendo eleito novamente. E aí tinha uma pessoa infiltrada lá dentro, eu não sei se essa pessoa estava infiltrada, se era algum jornalista infiltrado, se era alguém que vendeu esses prints dessas conversas para esse jornalista Guilherme Amado. O fato é que as mensagens foram printadas e foram vazadas para o Guilherme Amado. Agora imagina você está num grupo ali e você tem as conversas que são printadas e mandados ali, é um grupo fechado, né? E aí é feito o print daquelas conversas e mandado para a grande mídia. Será mesmo que o pessoal da extrema esquerda, eles vão abrir os seus grupos para que a gente dê uma olhadinha, vai printar as mensagens, todas as mensagens que tem ali para que a gente dê uma olhadinha no que eles falam? Alguém tem dúvida que esse pessoal da extrema esquerda fala coisas absurdas, principalmente do presidente Jair Bolsonaro nos seus grupos? Alguém tem alguma dúvida disso? Imagina o que eles fazem, né? Se eles já falam em público que a facada do presidente foi uma fakeada, que não teve facada coisíssima nenhuma, que foi uma armação, vocês imaginam o que eles falam nos seus grupos fechados de WhatsApp. Mas aqui, inclusive, parece que o Luciano Hang estava lá, o dono do Coco Bambu, e vários outros donos da Mormai estavam nesse grupo. E aí vazam prints das conversas de um grupo fechado e tentam colocar aquilo ali como um dos maiores crimes. E nós já vemos aqui o resultado disso, né? Porque é uma jogadinha bem combinadinha, né? A imprensa vai, lança a notícia e já vem o pessoal da extrema esquerda para judicializar. E o pessoal do Supremo tá ali pronto para receber a denúncia, porque eles não vão mais na polícia, não vai no Ministério Público, não. Quando eles vão denunciar alguma coisa, vão direto no Alexandre de Moraes. E nós já temos aqui, Randolph vai ao STF contra empresários que criticaram Lula. Imagina se o STF ficasse lá recebendo, o Alexandre de Moraes ficasse recebendo um monte de gente indo denunciar esse pessoal da extrema esquerda que fica criticando o presidente Bolsonaro. Criticando não, né? Fazendo crimes contra o presidente, chamando ele de genocida e etc. E falando em genocídio, teve uma decisão judicial favorável à campanha do presidente Bolsonaro, que impede os esquerdistas de ficarem chamando o presidente de genocida. E o que o ex-presidiário já fez? Ele já recorreu dessa decisão, porque ele quer continuar chamando o presidente de genocida. Segundo ele, isso é liberdade de expressão. Quando o Marcos Valério fez aquela delação e ele fez uma ligação do PT com o PCC, a justiça disse que a gente não poderia ficar falando sobre isso, ficar fazendo a ligação. Eu não vou fazer, né? Porque a justiça disse que não pode, eu não vou ficar fazendo aqui a ligação do PT com o PCC. A justiça proibiu isso. Então, a gente não pode fazer. Agora, o ex-presidiário quer continuar chamando o presidente de genocida. Ele, o Randolph Rodrigues, saltitante, que vive chamando o presidente de genocida, querem ter o direito, diz que é liberdade de expressão, atribuir um crime ao presidente da República, um crime de genocídio. Eu acho que eles sabem, né, o significado dessa palavra, genocídio. Quando eu vejo algum idiota qualquer aí na rua, desses militantes idiotas por aí, falando sobre isso, eu até dou um desconto porque essa gente nem sabe o que significa isso. Mas o Randolph Rodrigues, Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, o ex-presidiário, essa esquerdalha toda, eles sabem muito bem o que significa isso. Então eles fazem sim de caso pensado e eles cometem crime quando fazem isso. Agora, os empresários falaram lá num grupo fechado que preferiam um golpe a ter o PT no poder novamente. A gente ter o PT no poder novamente
não seria equivalente a um golpe? Porque eles vivem defendendo o Maduro. O Lula defende o Maduro abertamente. Isso não é nenhum segredo para ninguém. Ele defende aquele Petros que foi eleito agora na Colômbia e a Colômbia já está indo para o buraco. Ele aplaudiu a eleição do Fernandes, do Alberto Fernandes na Argentina. A Argentina foi para o buraco. Ele aplaudiu a eleição do esquerdista lá no Chile. E o Chile também vai para o buraco. Não precisa ser nenhum especialista para saber disso. Então, o que significaria uma eleição? Uma eleição, vou colocar bem entre aspas, não vou dizer o motivo que eu estou colocando entre aspas, mas acho que vocês me entendem. Uma eleição do ex-presidiário aqui no Brasil, o que significaria? Se não o mesmo que uma ditadura. Mas o cara falar num grupo fechado lá que preferia uma ditadura a ver o ex-presidiário no poder, aí é crime. Aí é crime. É no grupo fechado. E eu não duvido nada do Supremo Tribunal Federal, de algum ministro ali, aceitar essas denúncias aqui do Randolfo Rodrigues, esse chororô do Randolfo Rodrigues, esse mimimi do Randolfo Rodrigues, que mora dentro do Supremo. Eu não duvido que um desses ministros aí acatem isso e mandem fazer busca e apreensão, apreender celular desses empresários. Não duvido nada disso, não. Eu não duvido. No momento atual que nós estamos vivendo aqui no Brasil, eu não duvido de mais nada. A esquerda pode fazer de tudo, pode chamar o presidente de genocida, pode fazer o que quiser. Tudo está liberado para que eles façam. Mas a direita não pode se manifestar dentro de um grupo fechado, não é em público, não. É dentro de um grupo fechado de WhatsApp e um infiltrado pega ali as mensagens e vende para um jornalista da extrema esquerda aí, e isso se transforma em crime. Então, o negócio, eu quero até ver o que vai acontecer até as vésperas das eleições. Porque essa gente joga sujo, muito sujo. E eles sabem que essas pesquisas aí são fake, porque se eles não soubessem disso, eles ficariam tranquilos, né? Eles estariam bem tranquilos e esperariam o resultado das eleições, para se confirmar o que o Datafolha disse, que o ex-presidiário vence em primeiro turno. Mas não, eles ficam desesperados criando fatos e narrativas, factoides, né? E narrativas uma atrás da outra, tentando prejudicar a candidatura do presidente. E por outro lado, nós vemos o presidente às vezes entrando na pilha, isso é que é o problema. O presidente tem que ficar na dele, não ficar nervoso com isso não. Ele tem que saber que isso vai acontecer. Isso já era previsível. E o presidente tem que manter a calma e segurar a onda, né? Falta aí pouco mais de um mês para as eleições e nós sabemos o que está acontecendo de fato. Nós sabemos que esse tipo de pesquisa do Datafolha encomendado pelo Grupo Globo deveria ser punido lá pelo Alexandre de Moraes como fake news. Mas o Alexandre de Moraes bate palma para isso. Então nós temos sim que ter muito cuidado, o presidente, o grupo dele ali, o pessoal do Ministério da Defesa, ter muito cuidado para que as eleições transcorram normalmente e principalmente sem nenhum risco de fraudes, e que a gente sabe muito bem que se transcorrer normalmente, o presidente será eleito no primeiro turno. Não tem nenhuma dúvida disso. Não precisa ser nenhum especialista para ver o que está acontecendo nas ruas. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero que as coisas transcorram bem até o dia das eleições, que nós tenhamos uma eleição limpa, né? E que nós possamos, então, comemorar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Eu peço a você que observe aí, se não está inscrito ainda no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.